Eu sempre achei que, aos 50 anos, a vida fosse mais previsível, que as surpresas já tivessem se esgotado, que a rotina fosse o abrigo e não o castigo. Casado há 25 anos com Helena, eu acreditava ter construído tudo o que um homem pode desejar. Uma casa confortável, um filho exemplar, um nome respeitado. Mas o que ninguém vê, o que a vida esconde sob o verniz da normalidade, são as rachaduras invisíveis que se formam dentro de nós. Helena era, e ainda é, uma boa mulher. Dedicada, sensata, dona de uma doçura calma que me acompanhou por metade da vida. Só que o tempo, impiedoso, leva embora mais do que cabelos e juventude. Ele arrasta o brilho dos olhos, as palavras leves, os gestos espontâneos. E o que sobra, às vezes, é apenas a convivência, o hábito de estar junto, sem se olhar de verdade. Foi nesse vazio que Camila apareceu. Ela tinha 30 anos, uma mulher que parecia viver em outra frequência. Conhecia em um evento de trabalho, onde ela atuava como consultora de comunicação. Inteligente, direta, com aquele tipo de presença que preenche um ambiente antes mesmo de dizer qualquer coisa. Eu deveria ter me afastado logo no início. Deveria ter percebido o perigo de me deixar levar pela atenção de alguém que parecia enxergar o que eu mesmo fingia ignorar. Mas eu não fiz isso. Nos primeiros encontros tudo parecia inocente. Conversas sobre trabalho, sobre a vida, sobre o que o tempo faz com a gente. Até que as palavras começaram a carregar intenções não ditas, e os olhares demoraram mais que o necessário. O resto, o que veio depois, se tornou o segredo mais pesado que já carreguei. Durante um ano, vivi uma vida dupla. Um homem dividido entre a rotina de um casamento e o fascínio de algo que me fazia sentir vivo outra vez. Eu sabia que estava errado, mas a sensação de ter encontrado alguém que me escutava, que me enxergava, era como uma droga. Camila nunca me pediu promessas, nem eu a ela. Era como se ambos soubéssemos que aquilo não teria futuro, que era apenas um refúgio. Até que, um dia, o destino resolveu brincar comigo. Era uma manhã comum de sábado. Eu estava na varanda lendo o jornal quando Lucas, meu filho, chegou animado, com um sorriso que há tempos eu não via. "Pai, preciso te contar uma coisa", ele disse, jogando-se no sofá ao meu lado. "Acho que finalmente conheci alguém especial." Sorri. Helena, que vinha da cozinha, parou para ouvir também. Já estávamos achando que esse dia nunca ia chegar. Ela brincou rindo. Lucas riu junto. "É sério, mãe. Ela é diferente de todas as outras. A gente se conheceu na faculdade, ela entrou no curso há pouco tempo. Inteligente, divertida." Fez uma pausa, e eu percebi o brilho nos olhos dele. Linda. Helena se derreteu. "E qual é o nome dela?" "Camila." O jornal escorregou das minhas mãos. Foi como se o tempo parasse. Senti o sangue desaparecer do rosto e o ar pesar no peito. "Camila", ele dissera, com a leveza de quem fala sobre um sonho. E eu, sentado ali, só conseguia pensar no nome que ecoava como uma sentença. Meu coração disparou. Eu precisava acreditar que era coincidência. Camila é um nome comum, podia ser qualquer Camila. Tentei disfarçar. "Que bom, filho", murmurei, forçando um sorriso. "Fico feliz por você." Helena percebeu minha expressão estranha. "Está tudo bem, Duda?" perguntou. Assenti, mas minhas mãos tremiam. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei no escritório, encarando a escuridão. Peguei o celular e digitei o nome dela, hesitante. "Precisamos conversar." A resposta veio em poucos segundos. "Eu também ia te procurar, é importante." A ansiedade me corroeu até o dia seguinte. Com uma desculpa qualquer, saí de casa e fui encontrá-la. O café estava vazio quando cheguei, e ela já me esperava, com o mesmo olhar calmo de sempre. Mas havia algo diferente, uma tensão que me atravessou antes mesmo de ela falar. "Eduardo", ela começou nervosa. "Acho que o destino está brincando com a gente." Sentei-me, sem conseguir desviar o olhar. "O que quer dizer?"
Ela respirou fundo. Eu conheci alguém. Alguém da faculdade. É um rapaz incrível, gentil e jovem. Engoli em seco. E o nome dele é... Lucas? Perguntei, a voz quase falhando. O silêncio dela bastou. O mundo desabou num instante. A vergonha me queimava. Era como se todo o peso do que fiz recaísse sobre mim de uma vez só. Camila abaixou a cabeça e percebi lágrimas se formando nos olhos dela. Eu juro que não sabia, disse. Quando percebi, já estava envolvida. Só depois vi uma foto dele, com você. Eu não queria que fosse assim. Ele está apaixonado por você, Camila, falei, sentindo a garganta fechar. E você? Ela hesitou. Eu gosto dele, Eduardo. Mas isso... Suspirou, balançando a cabeça. Isso é impossível. Não respondi. Não havia o que dizer. Tudo o que restava era a culpa e o medo. Medo de perder o filho, de destruir a família, de ver ruir o que levei décadas para construir. Voltei para casa com o coração em pedaços. Helena me esperava na sala e o olhar dela me atravessou. Você está estranho ultimamente, disse com aquele tom de quem tenta ser carinhosa, mas sente que algo está errado. Está acontecendo alguma coisa? É só cansaço, trabalho demais, respondi, evitando encarar seus olhos. Deitei-me, mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto, sentindo o peso do segredo me sufocar. Meu filho estava apaixonado pela mulher que eu traí minha esposa. E agora, sem saber, ele me fazia perguntas sobre ela, pedia conselhos, falava de planos, e eu, covarde, fingia escutar. Nos dias seguintes, Lucas parecia cada vez mais empolgado. Mostrava fotos, mensagens, falava dos encontros na faculdade. E cada palavra dele era uma punhalada. Eu reconhecia os gestos, os sorrisos que um dia foram dirigidos a mim. Era como assistir alguém reviver uma história que eu nunca deveria ter vivido. Camila começou a se afastar. Evitava meus contatos, respondia de forma seca. Talvez estivesse tentando fazer o certo, mas o certo, naquela altura, já era tarde demais. Eu olhava para Helena e me sentia o pior dos homens. A mulher que me acompanhou por metade da vida, que criou um filho comigo, que acreditava em mim sem desconfiar de nada. E ali estava eu, preso em uma teia de mentiras que nem o tempo poderia desfazer. Numa noite chuvosa, Lucas chegou em casa com um buquê de flores. Pai, amanhã quero te apresentar a alguém, disse, com um brilho no olhar. A Camila. Acho que chegou a hora de vocês a conhecerem. Meu coração parou. Aquele seria o dia em que o passado e o presente se encontrariam. O dia em que o que escondi por tanto tempo viria à tona, de um jeito ou de outro. E eu sabia, lá no fundo, que nada seria o mesmo depois disso. Naquela manhã, acordei com o coração apertado, como se o próprio corpo soubesse que o dia traria algo que eu não estava preparado para enfrentar. Lucas saiu cedo, empolgado, e Helena parecia radiante com a ideia de conhecer a moça especial do nosso filho. Ela passou o dia inteiro planejando o jantar. Arrumou a mesa com o melhor jogo de louças, acendeu velas, preparou o prato preferido de Lucas, lasanha, feita com o mesmo cuidado de quando ele ainda era criança. Eu, por outro lado, não conseguia respirar direito. Cada movimento meu era automático. A barba feita, a camisa passada, o sorriso ensaiado. Tudo uma encenação. Por dentro, eu estava despedaçado. No fim da tarde, fiquei olhando o relógio, torcendo, como um covarde, para que Camila desistisse. Que inventasse uma desculpa qualquer, que poupasse todos nós daquele encontro inevitável. Mas o destino, mais uma vez, parecia decidido a me punir. Pouco antes das 7, ouvi o som do portão. A voz de Lucas ecoou alegre pela sala. Pai, mãe, chegamos! Meu coração deu um salto. Helena foi a primeira a ir até a porta. Que emoção, disse rindo. Quero conhecer essa moça maravilhosa que anda deixando meu filho tão feliz. Eu fiquei alguns passos atrás, paralisado. E então, ela entrou.
Camila. Mesmo vestida de forma simples, um vestido azul discreto, o cabelo solto, o sorriso contido, eu a reconheci no mesmo instante. O olhar dela cruzou o meu por uma fração de segundo e o mundo pareceu desabar. Por um momento, pensei que fosse desmaiar, mas ela foi perfeita. Fingiu não me conhecer. Estendeu a mão educada, com um sorriso leve. Senhor Eduardo, é um prazer. O Lucas fala muito de você. A voz dela tremia, mas apenas quem a conhecia tão bem perceberia. Helena, encantada, abraçou-a. Nossa, que menina linda! Seja muito bem-vinda, querida. Lucas, orgulhoso, passou o braço por cima dos ombros dela e me olhou com um brilho que doía. E aí, pai? O que achou? Perguntou rindo. Não é incrível? Sorri. Ou tentei. Ela parece ser uma ótima pessoa, filho. Sentei-me à mesa tentando parecer normal. Cada palavra, cada gesto era uma tortura silenciosa. Camila evitava me encarar, concentrando-se em Helena, respondendo com gentileza e recato. Mas de vez em quando nossos olhares se cruzavam, rápidos, culpados, cheios de tudo o que não podia ser dito. Helena, animada, falava sem parar. Sabe, Camila, o Lucas sempre foi muito reservado. Nunca trouxe ninguém em casa. Acho que isso já diz muito sobre o quanto você é especial para ele. Camila sorriu com educação. Ele é um rapaz incrível, dona Helena. Muito gentil e verdadeiro. A última palavra pareceu cortante. Eu desviei o olhar, sentindo o nó na garganta crescer. Durante o jantar, o ambiente oscilava entre a alegria genuína de Helena e Lucas e o desconforto mudo entre mim e Camila. A cada riso, a cada comentário, eu me perguntava até onde conseguiria sustentar aquela farsa. Em certo momento, Helena levantou-se para buscar a sobremesa e Lucas foi ajudá-la na cozinha. Ficamos sozinhos por alguns segundos. O silêncio entre nós era sufocante. Camila segurava o guardanapo com força, os dedos trêmulos. Por que não me disse que era seu filho? Ela sussurrou sem me encarar. Engoli em seco. Eu não sabia até ele falar. Ela fechou os olhos por um instante. Eu não consigo olhar para ele sem pensar em você. Isso é errado, Eduardo. Tudo isso é errado. Antes que eu pudesse responder, Lucas voltou sorrindo, trazendo uma travessa de pudim. Camila rapidamente recompôs o semblante, e eu fiz o mesmo, como se nada tivesse acontecido. Helena serviu a sobremesa com aquele amor simples e genuíno que sempre admirei nela. Eu olhava para minha esposa e sentia um peso indescritível, um misto de culpa e impotência. Ela falava sobre o futuro, sobre como seria bonito ver o filho feliz, sobre viagens, planos, sonhos, e eu só pensava no quanto estava prestes a destruir tudo. Depois do jantar, fomos para a sala tomar café. Lucas e Camila sentaram-se juntos no sofá de mãos dadas. Ela o olhava com doçura, mas havia algo no olhar, uma sombra, um medo, que só eu percebia. Helena, emocionada, comentou: Vocês formam um casal lindo. É bom ver o Lucas tão feliz. Camila tentou sorrir, mas as lágrimas ameaçaram aparecer. Disfarçou olhando para o chão. Lucas apertou a mão dela, sem entender. Tá tudo bem? Perguntou. Tá. É que vocês são tão acolhedores? Me emocionei. Ela respondeu, com a voz embargada. Naquela noite, quando eles foram embora, Helena ainda comentou. Que menina doce. Gostei dela de verdade, Duda. Acho que o Lucas acertou em cheio. Eu apenas assenti, sem coragem de dizer nada. Quando fechei a porta, fiquei parado por um tempo, encostado na parede, respirando fundo. O silêncio da casa parecia me julgar. Mais tarde, no quarto, Helena deitou-se ao meu lado e falou ainda empolgada. Sabe, fazia tempo que não via o Lucas tão animado. Ele encontrou alguém que o faz bem. É bonito de ver. Murmurei, olhando o teto. Bonito. Ela virou-se para mim e sorriu. Você está quieto hoje. Está tudo bem mesmo? Só cansado, amor. É muita coisa na cabeça. Helena me abraçou, adormeceu rápido. Eu fiquei ali, imóvel, com a mente girando.
Camila e meu filho. Meu passado e o futuro dele se cruzando num ponto impossível. Nos dias seguintes, tentei manter distância. Lucas falava dela com entusiasmo. Os planos, as risadas, as tardes de estudo. Eu ouvia tudo em silêncio, tentando ser o pai compreensivo que ele merecia, enquanto por dentro cada palavra era um lembrete da minha falha. Camila, por sua vez, desapareceu das minhas mensagens. E por mais que eu soubesse que o certo era deixá-la em paz, o silêncio me corroía. Certa noite, não aguentei e enviei uma mensagem curta. Precisamos resolver isso. Ela respondeu apenas: não há o que resolver, Eduardo. O que aconteceu ficou no passado. Agora é a vida do seu filho. Aquelas palavras me atingiram como uma sentença definitiva. Mas o destino novamente não se deu por satisfeito. Uma semana depois, Lucas entrou em casa eufórico segurando um envelope. Pai, mãe, gritou chamando a gente na sala. A Camila passou no estágio da empresa onde você trabalha. Senti o chão sumir sob meus pés. Helena comemorava, orgulhosa. Que notícia maravilhosa. Agora vocês vão poder se ver mais, não é? Lucas riu. Pois é. Ela começa segunda-feira. Vai ser ótimo trabalhar perto de você, pai. Perto de mim. As palavras ecoaram como um pesadelo. Camila, a mulher que eu traí, a mulher por quem meu filho se apaixonara, agora passaria os dias dentro da mesma empresa que eu. O destino não queria apenas me punir, queria me destruir. E enquanto todos comemoravam, eu sorri. O sorriso vazio de quem já sente a ruína se aproximando. A segunda-feira amanheceu cinza, o tipo de manhã em que o céu parece anunciar desastres. Eu cheguei mais cedo ao escritório, tentando me concentrar em relatórios, e falhando miseravelmente. Cada minuto que passava era um lembrete de que ela chegaria a qualquer momento. Camila. A mulher que havia sido meu segredo e agora se tornava, ironicamente, minha nova estagiária. Era como se o universo tivesse decidido me colocar à prova. Pouco depois das 8, ouvi a porta do departamento se abrir. Olhei de relance, e lá estava ela, vestida de forma discreta, com uma pasta nas mãos e um sorriso educado, o tipo de sorriso que alguém usa quando precisa esconder o nervosismo. Bom dia, Sr. Eduardo, disse formal. Havia distância na voz dela, distância proposital, necessária. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Respondi, mantendo o tom profissional que mal consegui sustentar. Ela assentiu, olhou em volta e logo foi conduzida pela supervisora até sua mesa. Eu observava em silêncio, dividido entre o arrependimento e a necessidade de parecer natural. Durante as primeiras horas, fingimos ser dois estranhos. Ela trabalhava com atenção, quase excessiva, evitando qualquer contato além do indispensável. E eu fazia o mesmo, tentando controlar a ansiedade, o suor nas mãos, o medo constante de alguém perceber o peso que pairava entre nós. No intervalo do café, quando o escritório estava vazio, ela se aproximou. Não posso acreditar que isso está acontecendo, murmurou a voz baixa. Nem eu, respondi. Mas precisamos manter a calma. Camila suspirou, olhando para o chão. O Lucas está tão feliz. Ele fala de você o tempo todo. Diz que finalmente tem uma relação em que se sente seguro, apoiado. As palavras me atravessaram como uma lâmina. Camila, falei firme, não quero que ele sofra. Ela levantou o olhar, e havia tristeza ali, mas também determinação. Nem eu. Por isso estou tentando fazer tudo certo desta vez. Antes que pudéssemos continuar, uma colega entrou na copa, e a conversa morreu instantaneamente. Voltamos para as mesas como se nada tivesse acontecido, mas o silêncio entre nós agora parecia ainda mais pesado. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Lucas ligava durante o expediente. Às vezes aparecia de surpresa na hora do almoço e me tratava com a empolgação de um filho orgulhoso. Pai, a Camila fala super bem de você. Disse que aprendeu muito só te observando trabalhar, contou certa vez rindo. Sorri, sem saber o que responder. Era cruel. Cada palavra dele era uma mistura de ingenuidade e amor genuíno.
Ele não tinha ideia da história que existia antes dele. Camila, por sua vez, mantinha a fachada impecável, dedicada, respeitosa, profissional. Ninguém no escritório desconfiava de nada. Mas de vez em quando eu a via observando-me de longe, e no olhar dela havia algo que eu não conseguia decifrar. Arrependimento, talvez, ou medo. Em casa, Helena começou a notar minha mudança. "Você anda diferente, Duda", disse uma noite enquanto dobrava roupas no quarto. "Distraído, longe. Está acontecendo alguma coisa no trabalho?" "Nada demais", respondi rápido demais. "Só pressão normal." Ela me olhou por alguns segundos, como se tentasse ler além das palavras. "Eu te conheço. Quando algo te preocupa, você fica com esse olhar vazio." Sorri, tentando disfarçar. "Acho que estou envelhecendo, Helena. Talvez seja só isso." Ela riu suavemente e tocou meu rosto. "Envelhecer não é o problema. O problema é parar de conversar." Fiquei em silêncio. Conversar. Se ela soubesse tudo o que eu não podia dizer, entenderia porque o silêncio era o único refúgio que me restava. Na semana seguinte, a empresa organizou um evento interno. Uma apresentação de resultados, com todos os departamentos reunidos. Camila seria responsável por parte da exposição, e Lucas, orgulhoso, insistiu em comparecer. "Quero ver minha namorada brilhando", disse ele, cheio de entusiasmo. No auditório, eu me sentei na primeira fileira, tentando parecer apenas o diretor atento, não o homem em ruínas. Quando Camila subiu ao palco, percebi o quanto ela se esforçava para ser perfeita. Postura firme, voz segura, olhar profissional. Mas quando seus olhos cruzaram os meus por um instante, senti o mesmo nó no estômago que me acompanhava desde o início. Depois da apresentação, houve uma pequena confraternização. Lucas abraçou Camila, orgulhoso, enquanto eu observava à distância. Era como assistir a uma peça onde eu era o fantasma que ninguém via. Um colega aproximou-se de mim e comentou: "Sua nova estagiária é excelente, Eduardo. Profissional, inteligente. E bonita, hein?" Forcei um riso. Ela é dedicada." Lucas nos ouviu e riu também. "Ah, pai, eu dei sorte, né?" "Deu sim, filho", respondi com um aperto no peito. "Deu muita sorte." Com o tempo, a tensão ficou insustentável. Eu não dormia direito. Camila parecia exausta, e Lucas continuava mais apaixonado a cada dia. Até que, numa sexta-feira, o inevitável aconteceu. Era fim do expediente. Todos já haviam ido embora, exceto nós dois. Camila estava na sala de reuniões, terminando um relatório. Passei pela porta e, sem pensar, perguntei: "Você está bem?" Ela levantou os olhos, cansada. "Não, Eduardo, não estou." Deixou os papéis de lado e respirou fundo. "Eu tento seguir em frente, tento não pensar mais. Cada vez que vejo você, é como se tudo voltasse." "Não podemos continuar assim", respondi. "O Lucas não merece isso." Ela concordou, as lágrimas contidas nos olhos. "Então o que fazemos? Fingimos que nunca aconteceu?" "É o único jeito", disse. "Pelo bem dele e da Helena." Camila ficou em silêncio por um tempo. Depois, se levantou, recolheu as coisas e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se e disse, num tom que nunca esquecerei: "Às vezes o castigo mais duro é amar a pessoa errada na hora errada." E saiu. Fiquei sozinho, sentado à mesa, com o coração em pedaços. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Helena na sala, olhando o celular. "Estava vendo umas fotos do Lucas e da Camila", disse sorrindo. "Eles formam um casal tão bonito, né?" Olhei para as imagens, os dois juntos, sorrindo, a juventude estampada no rosto, e me vi refletido no vidro da tela, o homem cansado, o rosto marcado pelo tempo e pela culpa. Helena percebeu meu silêncio. "Duda, o que foi?" Demorei alguns segundos para responder. "Nada, amor. Só pensando em como o tempo passa depressa." Ela se aproximou e me abraçou.
sem entender que aquele gesto simples doía mais do que qualquer reprovação. Porque por mais que eu tentasse fugir, a verdade estava ali, batendo à porta do meu próprio lar, e eu sabia que cedo ou tarde ela entraria. Os dias seguintes foram uma espécie de tortura silenciosa. Cada manhã parecia um teste de resistência. Eu me levantava, cumpria meus horários, sorria para Helena e conversava com Lucas como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, meu coração e minha mente estavam em guerra constante. Camila continuava seu estágio na empresa, e eu não podia negar a tensão que crescia a cada encontro. Evitávamos qualquer proximidade, mas o simples fato de estarmos na mesma sala, respirando o mesmo ar, era suficiente para me deixar inquieto. Ela também parecia carregada de uma preocupação invisível, como se o peso do que não podia ser dito estivesse nos dois. Lucas, inocente e feliz, falava dela sem perceber o abismo que se formava entre nós. Pai, ela é incrível, dizia, com aquele brilho nos olhos que eu tentava não apagar. Sabe quando você sente que encontrou alguém que combina com você? Então, é assim com a Camila. Eu sorria e assentia, enquanto o nó no peito se apertava. Helena começou a perceber pequenas mudanças em mim. Duda, você tem estado tão distraído, comentou numa noite, enquanto preparávamos o jantar juntos. Algo aconteceu no trabalho? Não, apenas pressão. Respondi, evitando o olhar dela. Ela franziu a testa inquieta. Não me engana. Quando algo te preocupa, você fica assim, distante. Engoli em seco. A verdade era que não havia como me aproximar de uma mentira ainda maior. Meu filho estava apaixonado pela mulher com quem eu havia vivido um segredo proibido. Nos dias seguintes, passei a observar Camila com um cuidado quase obsessivo. Não era apenas medo ou culpa. Era a sensação de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso que ela dirigia a Lucas, eu sentia como um lembrete cruel de minha própria falha. E então, Helena começou a perceber algo. Pequenos sinais, sutis, mas suficientes para despertar sua atenção. Duda, ontem você saiu da cozinha sem dizer nada. Onde foi? Perguntou um dia casualmente. Só fui conferir umas planilhas no escritório, respondi. Ela me olhou, cética, mas não insistiu. Porém, comecei a notar que seus olhos me seguiam com mais frequência, como se estivesse tentando desvendar algo que não era óbvio. Uma tarde, após o expediente, Camila pediu para falar comigo no corredor da empresa. Estava sozinha, e a tensão no ar era quase palpável. Eduardo, começou nervosa. Eu não sei quanto tempo mais vou conseguir manter essa distância. Camila, precisamos. Tentei interromper, mas ela não me deixou. Eu sei, disse olhando para baixo. Mas vê-lo tão perto do Lucas, sorrindo para ele, me faz sentir que tudo está fora do controle. Engoli em seco. Pelo menos ele não percebe. Pelo menos ainda conseguimos preservar algo, disse, tentando acalmar o que já não tinha controle. Ela suspirou. Eduardo, você sabe que não podemos continuar assim. Ele é seu filho. Ele merece ser feliz sem essas sombras pairando sobre ele. Eu sei, murmurei. Mas não é só ele, Camila. É Helena. É tudo. Cada gesto meu é uma mentira. Ela assentiu entendendo, mas não havia consolo em seus olhos. Enquanto isso, Lucas começou a mostrar sinais sutis de perceber algo estranho. Não havia consciência ainda do que estava acontecendo, mas pequenos comentários começaram a me atingir com força. Pai, você está sempre tão sério quando falo da Camila, disse ele uma tarde, com uma ponta de curiosidade. Ela te deixa desconfortável? Tentei rir, forçando normalidade. Claro que não, filho. Só estou preocupado com o trabalho. Mas ele não pareceu convencido. Seus olhos eram questionadores e seu sorriso perdeu um pouco da leveza. Helena, por outro lado, começou a observar com mais atenção os meus hábitos, minhas saídas e até a forma como eu falava sobre o trabalho. Um dia, enquanto dobrava roupas na sala, comentou casualmente:
Você anda diferente, mais fechado. Parece que guarda algo só para você. Meu coração gelou. Talvez seja só cansaço, respondi, evitando encará-la diretamente. Ela me olhou nos olhos. Eduardo, eu te conheço, e sei quando algo não está certo. Aquelas palavras me atingiram como uma advertência. Ela estava chegando perto demais, e eu sabia que, se continuasse assim, a verdade acabaria vindo à tona de forma inevitável. Uma noite, Lucas apareceu em casa radiante, segurando a mão de Camila. Pai, mãe, olha, a Camila me fez companhia hoje no estágio, disse, cheio de orgulho. Aprendi tanto com ela. Eu olhei para Camila, tentando encontrar algum sinal de arrependimento, algum gesto de alerta. Mas ela sorria para Lucas, como se nada tivesse acontecido, e minha culpa crescia ainda mais. Helena percebeu o brilho nos olhos de Camila e minha tensão. Parece que ela gosta muito do Lucas, disse com um sorriso. É bom ver meu filho feliz. Eu apenas assenti, sentindo o peso da mentira esmagando meu peito. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei sozinho no escritório, encarando a parede. Pensava em como aquele segredo, mantido por tanto tempo, agora se tornava uma ameaça. O que havia começado como uma aventura clandestina transformava-se em um labirinto de sofrimento para todos. Camila estava cada vez mais próxima de Lucas, e eu não sabia se conseguiria manter a distância emocional necessária. Helena começava a suspeitar, e meu filho, sem perceber, caminhava para um coração partido que eu não podia consertar. O que estava claro era que, cedo ou tarde, a verdade iria emergir. E quando isso acontecesse, ninguém sairia ileso. O ar em nossa casa parecia mais denso, pesado, como se cada canto carregasse o peso de uma verdade prestes a se revelar. Eu sentia isso em cada olhar de Helena, em cada gesto de Lucas, e por mais que tentasse manter a fachada, a sombra do que escondia estava cada vez mais visível. Os dias corriam com uma normalidade enganosa. Lucas falava de Camila com alegria contagiante, e Helena, sem perceber totalmente, sorria feliz por ele. Mas havia detalhes que começavam a inquietá-la. Pequenos gestos, sorrisos trocados, conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Ela olhava para mim de forma estranha, como se tentasse decifrar algo que não cabia em palavras. Naquela manhã, encontrei-me sozinho no escritório, revisando relatórios, quando Camila entrou para entregar alguns documentos. Ela parou na porta, hesitando, antes de entrar. Eduardo, começou com a voz baixa. Precisamos conversar fora do expediente. Engoli em seco. Não podemos, não na frente do Lucas, não agora. Ela assentiu, entendendo, mas havia um peso visível nos ombros dela. Eu sei. Mas a qualquer momento isso vai estourar. Você sente isso também, não sente? Concordei, silenciosamente. Era impossível negar. Cada sorriso do Lucas, cada elogio dela sobre o estágio, tudo me lembrava que a mentira tinha prazo de validade. Enquanto isso, em casa, Helena começava a perceber os sinais. Um dia, enquanto eu falava no celular, ouvi sua voz, baixa mas firme. Eduardo, há algo que você não me contou, não é? Virei-me, surpreso. Não, não é nada, Helena. Eduardo, eu sinto quando algo nos afeta, algo que você esconde. A verdade pesava tanto que eu mal conseguia respirar. Meu coração disparava e cada palavra dela parecia cortar minha garganta. Eu queria gritar, confessar tudo, mas também sabia que a revelação teria consequências que poderiam destruir a família. Lucas, por sua vez, começava a perceber pequenas contradições. Ela chegava em casa e nos encontrávamos em momentos inesperados. Às vezes, Camila aparecia no estacionamento da empresa em horários que coincidiam com meus compromissos e eu tinha de inventar desculpas que não convenciam ninguém, nem a mim mesmo. Pai, disse Lucas uma tarde, com hesitação, você anda diferente. Às vezes parece preocupado quando falo da Camila. Sorri, mas era um sorriso vazio. Só estou preocupado com o trabalho, filho. Ele não parecia satisfeito com a resposta,
e eu senti que o muro da confiança entre nós começava a tremer. A tensão atingiu o ápice numa noite em que todos fomos jantar fora, uma tentativa de manter a aparência de normalidade. Camila estava presente, Lucas a havia convidado, e a proximidade era insuportável. Cada gesto dela, cada riso dirigido ao meu filho, era um lembrete de tudo que eu havia feito. Helena começou a notar algo. Olhares trocados entre nós, pequenas hesitações, sorrisos que pareciam fugir. Eduardo, disse ela baixinho, enquanto servia a salada. Você está me escondendo algo, não está? Meu coração parou. Por um instante, pensei que tudo estava perdido. Cada palavra, cada gesto, cada segredo guardado estava prestes a ser revelado. Camila, percebendo a tensão, afastou-se discretamente, como se estivesse tentando apagar qualquer rastro do passado. Mas eu sabia que era inútil. Depois do jantar, quando voltamos para casa, Helena não conseguia mais disfarçar. Ah, Eduardo, eu sinto que algo está errado entre você e ela. Quem é ela realmente? Meu peito apertou. A verdade finalmente me encarava. Eu poderia continuar mentindo, poderia fingir que nada aconteceu, mas não adiantaria. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso de Lucas já denunciava o que eu não tinha coragem de dizer. Na manhã seguinte, Camila apareceu no trabalho mais cedo do que o habitual. Ela parecia determinada. Eduardo, não podemos mais continuar assim, disse, firme. Preciso que você encontre uma solução antes que alguém perceba. Camila, comecei, mas ela cortou. Não há tempo para hesitar. O Lucas está envolvido. E Helena, se desconfiar, tudo vai se desmoronar. Eu assenti. A responsabilidade estava sobre meus ombros. Eu precisava proteger Lucas, proteger Helena e, de alguma forma, proteger a mim mesmo do peso insuportável da culpa. Naquela tarde, percebi que Helena estava observando cada movimento meu. Pequenos sinais, gestos imperceptíveis, mas que para uma esposa atenta eram evidentes. Ela começou a me questionar sobre reuniões, horários e até pequenas viagens a trabalho. Cada resposta era um teste, e eu falhava em todos. Lucas, sem perceber a gravidade da situação, continuava encantado com Camila. Falava dela o tempo todo, trazia novidades sobre o estágio e sorria de forma que me rasgava por dentro. Pai, você acha que a Camila vai gostar da nossa viagem no fim de semana? Perguntou ele animado. Eu forcei um sorriso. Claro, filho, ela vai adorar. Mas o nó no estômago não me deixava enganar a ninguém, nem a mim mesmo. O peso da verdade estava prestes a explodir. Eu podia sentir. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio entre nós era um aviso. A mentira tinha prazo de validade, e quando se revelasse, nada seria como antes. Enquanto observava Camila e Lucas juntos, sorrindo sem perceber o perigo, percebi que o tempo de manter tudo escondido estava acabando. E por mais que tentasse proteger todos, sabia que a ruína emocional estava se aproximando. No silêncio da noite, sozinho em meu quarto, percebi que a única escolha que me restava era enfrentar a verdade, antes que ela nos destruísse completamente. O peso da verdade finalmente estava sobre meus ombros, e não havia como escapar. O peso do segredo tornou-se insuportável. Cada dia que passava, cada gesto, cada sorriso de Lucas e cada olhar de Camila era uma lembrança da farsa que sustentava há meses. Eu sabia que Helena estava próxima da verdade. Seus olhares atentos e perguntas sutis denunciavam que havia percebido algo que eu tentava esconder. Chegou uma noite em que a tensão se tornou insuportável. Estávamos todos na sala, conversando após o jantar, quando Helena finalmente decidiu encarar a situação. Eduardo, começou, com a voz firme, mas sem gritar. Eu preciso que seja sincero comigo. Alguma coisa aconteceu entre você e a Camila que eu deveria saber? O silêncio caiu pesado sobre todos nós. Lucas, sentado ao lado de Camila, franziu a testa, percebendo que algo sério estava acontecendo. Camila desviou o olhar, respirando fundo,
como se esperasse que a verdade finalmente viesse à tona. Eu tentei falar, mas as palavras falhavam. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente respirei fundo e comecei. Helena, há meses cometi um erro grave. Ela permaneceu em silêncio, os olhos fixos nos meus. Lucas, confuso, olhava para mim, depois para Camila, sem entender. Continuei, sentindo o peso da culpa esmagar meu peito. Eu tive um envolvimento com a Camila antes de vocês se conhecerem, antes de você, Lucas, entrar na faculdade. Foi um erro que nunca deveria ter acontecido. Helena não disse nada. Apenas me olhou, e naquele olhar havia tristeza, dor e uma pergunta silenciosa. Como pôde? Lucas parecia perplexo. Pai, o que você está dizendo? Camila finalmente falou num tom que misturava arrependimento e sinceridade. Lucas, eu também errei. Mas tudo aconteceu antes de você estar envolvido comigo. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Lucas olhou de mim para ela, e então seu rosto se contorceu em confusão e dor. Então, você estava com o meu pai? Perguntou quase sem acreditar. Eu assenti, sentindo o nó no estômago apertar ainda mais. Sim, filho. Foi um erro. Um grande erro. Mas jamais quis que machucasse você ou sua mãe. Helena finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo. E você achou que podia esconder isso? Anos de mentira. Nossa vida inteira baseada em mentiras. A raiva em sua voz era intensa, mas também havia tristeza profunda. Eu pensei que poderia controlar, disse quase sussurrando, que ninguém descobrisse, mas estava errado. Tudo saiu do controle. Camila, tentando se justificar, disse: Eduardo e eu tentamos manter distância, mas tudo se complicou quando você entrou na faculdade, Lucas. Eu não queria que nada disso acontecesse. Lucas estava em choque, as emoções conflitantes estampadas em seu rosto. Eu não sei o que dizer, murmurou. Eu pensei que era só alguém especial, e agora descubro que tudo era mentira. Eu queria abraçá-lo, explicar, fazer com que entendesse que nunca foi intencional. Mas as palavras pareciam pequenas demais diante da tempestade que havíamos desencadeado. Helena se afastou, limpando os olhos. Eu preciso de tempo, disse, firme. Todos precisamos. Ela saiu do quarto, deixando um silêncio pesado. Lucas permaneceu sentado, olhando para Camila, depois para mim. Pai, disse a voz baixa, eu não sei se consigo olhar para você do mesmo jeito. O nó na garganta era insuportável. Eu sabia que havia perdido a confiança de meu filho. Lucas se levantou e, sem dizer mais nada, saiu do quarto, deixando-nos sozinhos. Camila suspirou, exausta. Eduardo... Isso, disse, mas eu apenas balancei a cabeça. Não há nada a dizer, respondi. Só posso assumir minhas responsabilidades e esperar que, com o tempo, possamos, de alguma forma, sobreviver a isso. A noite caiu silenciosa e eu fiquei sozinho, refletindo sobre todos os anos de segredo, de escolhas equivocadas, de mentiras escondidas atrás de sorrisos e aparência de normalidade. Cada decisão me trouxe até esse momento, o confronto final, onde nada mais podia ser escondido. Nos dias seguintes, a casa mudou. Helena pediu tempo para si mesma, para refletir sobre nosso casamento e sobre a confiança perdida. Lucas decidiu se afastar, precisando processar a traição e lidar com sentimentos complexos que jamais havia imaginado. Camila, por sua vez, continuou trabalhando na empresa, mas evitava qualquer contato direto comigo, tentando reconstruir a própria vida sem atrapalhar a dele. Eu, Eduardo, fiquei com o peso da culpa e da responsabilidade. Havia destruído a confiança que levei décadas para construir. Mas também aprendi algo doloroso. Que as mentiras, por mais sutis que pareçam, têm um poder devastador quando finalmente se revelam. No silêncio da casa vazia, olhei para as fotos antigas da família, lembrando-me de dias mais leves, mais inocentes.
E compreendi que o passado não podia mais ser apagado. A vida havia nos confrontado com nossas escolhas, e agora a única saída era enfrentar as consequências, aprender com elas e talvez tentar reconstruir o que ainda restava, mesmo que de forma diferente. A história de nossa família jamais seria a mesma, mas, finalmente, a verdade estava à flor da pele, e eu sabia que enfrentar aquilo era o único caminho possível.